Dando continuidade aí aos sintomas, nós temos as alterações cognitivas e do humor, crenças negativas sobre si mesmos, sobre os outros ou a vida em geral. Exemplos: nunca vou ter um relacionamento normal, nenhum lugar é 100% seguro, pode ter percepções distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização, vou corrigir esse R aí, sobre as razões do trauma ou suas consequências, tá? Então aí, pessoal, essa insegurança, né, vai ser um dos sintomas característicos aí nas alterações cognitivas e do humor. Na hiperexcitação, a pessoa pode estar em um estado constante de luta ou fuga. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir a novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Nesse estado, a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente em busca de perigo. Ela provavelmente terá transtornos de sono, menos concentração, irritabilidade e sustos exagerados, né? Então, essa questão da hiperexcitação, além de ajudar o paciente a levar essas memórias para o inconsciente, ela vai deixar o paciente, né, a pessoa com medo do ambiente, né, ficando irritada, não dormindo bem, não se concentrando bem, tá? Tudo isso por quê? Porque a memória dela está envolta com relação ao evento traumático. O critério diagnóstico. Temos que ver os eventos estressores, tá? Na realidade, quando a gente vê todos aqui, todos esses critérios diagnósticos, eles são clínicos, tá? Então, seria o relato do paciente e de um acompanhante com relação a tudo que ele vivenciou. Então, eventos estressores: vivenciar diretamente, testemunhar com outra pessoa, saber, amigo e familiar, e ser exposto de forma repetida ou extrema. Revivências: lembranças intrusas, né, lembranças que vêm de dentro, recorrentes e involuntárias. Sonhos angustiantes, reações dissociativas, flashbacks. Sofrimento psíquico intenso ou prolongado e reações fisiológicas, tá? Então vejam que é tudo clínico. Com relação ao diagnóstico, a evitação ou esforço para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes, evitação ou esforço para evitar lembranças extremas, pessoas, lugares, conversas. E alterações negativas na cognição e no humor. Incapacidade de recordar aspectos importantes, crença e expectativas negativas a respeito de si mesmo, cognições distorcidas, culpa os outros e a si mesmo, estado emocional negativo persistente, interesse e participação negativas, sentimento de distanciamento dos outros, incapacidade de sentir emoções positivas, tá? Então veja, realmente, reforçando aí, tudo é clínico. Alterações marcantes na excitação e na reatividade. Comportamento irritadiço ou surto de raiva, tá? Devido a muitas vezes, pessoal, eles não serem entendidos, né? A família, quem convive com ele, achar que ele já está sofrendo por demais, que já é exagero, certo? Comportamento imprudente ou destrutivo, hipervigilância, problemas de concentração e perturbações de sono, que a gente viu aí nos sintomas. Com relação à perturbação, dura mais de um mês, causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo social, profissional e em outras áreas. Por que esse prejuízo? Porque a pessoa ela vai vivenciar tudo aquilo. Então, os sintomas muitas vezes vão ser maiores, tá? Vão tomar de conta da mente do paciente e ele não vai conseguir muitas vezes desenvolver as atividades cotidianas,
perturbação não se deve a efeitos fisiológicos ou de substâncias, né? Na realidade, essa perturbação é pela vivência do evento. É por ter algum contato com alguém do evento traumático. E o tratamento, considerando que o transtorno de primeira linha para o transtorno de estresse pós-traumático em geral é a psicoterapia. Esta é sempre preferível, mas nem sempre disponível. E há casos em que a gravidade dos sintomas impõe o tratamento medicamentoso, tá? Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele sempre inicia pela psicoterapia, pelas consultas psicológicas, tá? Então, vai se trabalhar a mente do paciente para que ele tenha uma ajuda para que esses sentimentos, né, que estão na memória, esses pensamentos que estão na memória vão para o inconsciente. E daí, pessoal, possa ser que o paciente não consiga só com a psicoterapia, né, consultas psicológicas, levar esses pensamentos para o inconsciente ou trabalhar ou tentar realizar suas atividades da vida diária e precise também do tratamento medicamentoso. Aí eu coloquei essa gravura aqui para vocês, né, que nos lembra aí o Covid-19. Então, por que está se trabalhando tanto a questão psicológica nesse momento, né? Porque isso está sendo um trauma para as pessoas que não conseguem psicologicamente vivenciar tudo que está acontecendo, né? Esse período de isolamento, o medo de se pegar a doença, quem perdeu um ente querido, tá? Pela Covid-19, né? O trauma que ela está passando por não poder velar, né? E enterrar como se deve, né? O seu parente, a gente já sabe que o fato de perder, né? O fato da morte já é traumático. E numa situação como com a qual nós estamos vivenciando, né? Perder alguém nesse período é mais traumático ainda. Tá? E muito se questiona, os telejornais, a mídia em si, muito se questiona como será todos nós quando tudo isso passar, tá? Então, assim, pessoal, é um período que muitos vão desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, devido a tudo que vivenciaram, tá? Quem teve, se curou, que passou lá. E daí precisa-se realmente que a gente busque ajuda. Se nós não estamos conseguindo sozinhos, precisamos de fazer psicoterapia, tá? Então eu coloquei essa gravura aqui para justamente a gente refletir, né, dentro da situação que nós estamos passando, devido à situação de quem perdeu, né, algum ente nesse período, seja por Covid, seja por outra patologia, mas ou pelo próprio, né, envelhecimento, mas que também não pôde velar o seu parente, certo? E pensar e refletir muitas pessoas que não estão conseguindo, mesmo não passando por essa situação diretamente, né, com a perda de alguém, mas o medo de pegar, né, a questão do isolamento exagerado, né, de certas pessoas que vivem em casa com luvas, que vivem dentro de casa com máscaras, que não querem contato com ninguém. Então serve para que a gente reflita, né, até onde o nosso psicológico suporta determinadas situações, que é justamente o que acontece aí com um paciente que desenvolve transtorno de estresse pós-traumático. Já vivenciei, né, um senhor que trabalhava nos Correios em Fortaleza e por 2 vezes ao Correio, né, teve um assalto e por 2 vezes ele ficou dentro do quarto com um assaltante com a arma na cabeça dele, né? A última vez que isso aconteceu, ele passou 7 horas com a arma, né, apontada para ele. E isso, ele desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático, voltou para o interior, né, e daí ele começou a fazer psicoterapia, tá? Mas no início da psicoterapia, a gente observava o medo,
tá? O estado de hipervigilância dele com relação ao ambiente, quando as pessoas sentavam próximas a ele, né? A questão de querer estar só, né? Afastado das outras pessoas. Então, assim, tudo isso traz traumas. E esses traumas, quando não são suportáveis para a mente das pessoas, para a mente das pessoas, eles precisam ser trabalhados. Quase que não saía, né? Ok, pessoal? Então a gente encerra transtorno de estresse pós-traumático por aqui. Bons estudos e fiquem em casa.